Oi, eu achei interessante que durante o tempo que eu acompanhei as consultas de genética, que de vez em quando aparecia um paciente meio que jogado de paraquedas na consulta e a pessoa não tinha ideia nem do porquê que ela tinha sido encaminhada. E às vezes ela perguntava pra gente: pra que serve a genética? E o que a genética faz? Por que eu tô aqui? E aí eu decidi fazer esse vídeo para explicar bem resumidamente para que serve essa especialidade da genética médica. E basicamente a genética médica ela estuda doenças genéticas. E para dar alguns exemplos de algumas doenças genéticas mais comuns, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, entre os exemplos estão a síndrome de Down, que eu acho que é a mais conhecida de todas. Tem também a fibrose cística, a neurofibromatose, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Turner e a síndrome do X frágil. Eu acho que essas são as mais comuns. E vocês devem ter reparado que eu falo muito em síndrome e é muito comum, sim, a gente na genética falar de síndrome. E eu vou fazer um vídeo mais tarde explicando o que é a síndrome para genética. Uma coisa que eu reparei e eu achei interessante e muito legal é que ultimamente tem aparecido mais personagens e mais atores nas mídias com doenças genéticas. Por exemplo, no Stranger Things tem um personagem chamado Dustin, que ele tem displasia cleidocraniana, que é uma doença genética, e o ator na vida real também tem essa doença. E um outro exemplo é o filme Extraordinário, que tem o personagem Og, que tem síndrome de Treacher-Collins, só que o ator, na vida real, ele não tem essa síndrome. No filme, eles só fizeram uma maquiagem diferente no rosto dele para que ele ficasse com uma cara que a gente chama de típica da síndrome de Treacher-Collins. E aqui tem uma imagem de duas pessoas que realmente têm a síndrome de Treacher-Collins, só para vocês terem uma ideia de como que o rosto típico de uma pessoa com essa síndrome. E mais um exemplo é o Werner Troyer, que fez o papel do Mini-Me no Austin Powers. E ele morreu em 2018, mas ele tinha hipoplasia, cartilagem e cabelo. Então, esses são os exemplos de doenças genéticas que foram representadas aí em séries e filmes. Mas enfim, continuando. Eu acho que um dos motivos que contribuem para a pessoa meio que cair de paraquedas na genética é que elas geralmente vêm encaminhada de alguma outra especialidade. Então, o que eu vejo mais é uma pessoa que vai numa consulta ou que leva o filho na consulta, por exemplo, no dentista, no dermato, no otorrino ou no pediatra. E aí, nessa consulta, o médico identifica alguma coisa que ele suspeita que seja genético. Por exemplo, ele avalia uma criança que tem muitas manchinhas na pele e ele vê que a mãe também tem muitas manchinhas na pele e ele, conhecendo as doenças que são típicas da especialidade dele, ele pode pensar: eu acho que isso é neurofibromatose, mas eu vou encaminhar essa pessoa para a genética para que o geneticista dê uma olhada e possa fazer o diagnóstico mais preciso. Então, a pessoa chega lá na especialidade da genética médica, já encaminhada de alguma outra especialidade, e é para isso que serve, basicamente. O médico geneticista, ele é o especialista em várias doenças genéticas, e ele vai conseguir diagnosticar com mais precisão aquela doença genética que você pode ter. E aí, o médico geneticista, então, ele vai saber o que ele vai procurar no exame físico, vai saber que perguntas que ele tem que te fazer para poder diagnosticar aquela doença. Ele provavelmente vai te pedir alguns exames que podem ser genéticos ou não. Ele pode acabar te pedindo só um raio-x ou um exame de sangue. Tudo isso para que ele possa diagnosticar com precisão a doença genética. Quando o médico geneticista diagnosticar a doença, ele vai explicar para você sobre essa doença com relação à causa, o que esperar da doença no futuro, como é que ela pode progredir, como tratar essa doença. Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois sobre tratamento de doença genética, porque a gente não realmente trata
a doença, a gente faz o manejo dos sintomas, porque não tem como a gente curar a doença genética da pessoa, a gente não tem como mudar os genes dela. Então, eu vou fazer um vídeo mais tarde sobre isso. Mas, enfim, o médico vai explicar tudo isso. E uma coisa que eu acho que diferencia a especialidade da genética médica de outras especialidades é que a gente faz uma parte que chama de aconselhamento genético. As doenças genéticas, elas são diferentes das outras doenças porque elas podem ser passadas de pai para filho, então através das gerações. E é diferente porque imagina que vocês vão ao médico, tipo um clínico geral, e vocês falam o que vocês estão sentindo e o médico te diagnostica com pneumonia. E aí o médico te passa alguns remédios, te diz quanto tempo você tem que tomar, e aí quando você volta numa consulta com esse médico, você já está curado. O médico não chega para você e te pergunta: então, você e o seu marido têm interesse em ter filhos? Vocês gostariam de discutir qual é o risco de vocês passarem pneumonia para o filho de vocês? Isso não acontece porque a pneumonia não é uma doença genética, então não tem como passar para os filhos. Agora, as doenças genéticas, elas têm esse risco, e eu acho que esse é o diferencial da genética, é essa parte do aconselhamento genético, que geralmente vem no final da consulta, quando a gente já tem o diagnóstico, né? E a gente pode explicar para o paciente sobre a doença, e o paciente já está informado, e aí a gente pode discutir com ele as opções reprodutivas, se a pessoa tem interesse em ter filhos ou não, e quais são os riscos de a pessoa passar a doença para o filho. E só para terminar esse vídeo, então, eu vou terminar dando um exemplo. Então, vamos supor que eu tenha uma filha de 15 anos que ainda não tenha menstruado, e aí eu levo ela numa consulta no ginecologista. A ginecologista pode encaminhar minha filha para uma consulta com um médico geneticista, e na consulta com o médico geneticista a gente descobre que a minha filha tem síndrome de Turner. Então, o médico geneticista vai explicar o que é a síndrome de Turner, quais que são as causas, quais são os sintomas associados com a síndrome. E ela vai explicar também o risco de recorrência. Então, eu, que sou a mãe dela, não tenho síndrome de Turner e eu gostaria de ter mais uma filha, eu pergunto pro médico qual que é a chance de eu ter mais uma filha afetada com síndrome de Turner. E essa é uma pergunta que eu posso fazer com relação à minha filha também. Eu posso chegar para o médico geneticista e perguntar: a minha filha já tendo a síndrome de Turner, qual que é a chance que ela tem de passar essa síndrome para os filhos dela no futuro? Então, esses são o tipo de perguntas que o médico geneticista pode responder. E é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa especialidade.